Você já se perguntou por que alguns alunos, mesmo inteligentes e esforçados, enfrentam dificuldades para aprender? Os distúrbios de aprendizagem afetam milhões de estudantes, mas muitos casos permanecem sem diagnóstico adequado. Imagine tentar ler um texto onde as palavras parecem um grande quebra-cabeça, ou tentar fazer um cálculo simples, mas os números simplesmente não fazem sentido. Então, essa é a realidade diária de muitos estudantes com dislexia e descalculia. A dislexia, por exemplo, é um transtorno neurobiológico que dificulta o reconhecimento de palavras e a associação entre letras e sons. Já o TDAH compromete a capacidade de manter o foco e organizar tarefas, e a descalculia afeta a compreensão de conceitos matemáticos básicos. Então, o mais importante é entender que esses distúrbios não estão relacionados à inteligência e com intervenções adequadas, esses estudantes eles podem desenvolver todo o seu potencial. Então, a identificação precoce faz toda a diferença. Uma avaliação psicopedagógica completa, realizada por equipe multidisciplinar, é o primeiro passo para um diagnóstico preciso e um plano de intervenção eficaz. Como educadores e familiares, nós podemos transformar a experiência educacional desses alunos através de estratégias personalizadas, adaptações curriculares e um ambiente acolhedor que valorize a diversidade de formas de aprender. Então, nós vamos juntos descobrir como identificar esses sinais e implementar intervenções que realmente funcionam. Nós vamos falar sobre os três principais, aliás, distúrbios de aprendizagem que afetam milhões de estudantes em todo o mundo. Começando pela dislexia, que é um transtorno neurobiológico que afeta diretamente a capacidade de leitura. Imagine tentar decifrar um texto onde as letras parecem embaralhadas ou dançando na página, e essa é a realidade direta de uma pessoa com dislexia. A principal característica é a dificuldade de reconhecer palavras de forma fluente e associar letras aos seus sons correspondentes. Então, os sinais incluem leitura lenta, problemas com ortografia, dificuldades com a memória de curto prazo. É fundamental destacar que a dislexia não tem qualquer relação com a inteligência. Estudantes disléxicos são frequentemente muito criativos e podem se destacar em diversas áreas quando recebem o apoio adequado. Passando para o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, esse é um transtorno neurobiológico caracterizado por desatenção, inquietude, impulsividade, e alunos com TDAH enfrentam desafios significativos como manter o foco nas tarefas, seguir instruções completas e organizar seu tempo e materiais. E, nesse sentido, a memória de trabalho também é afetada, dificultando a retenção de informações enquanto realizam atividades. Por fim, nós temos a descalculia, um transtorno específico que afeta a compreensão de números e conceitos matemáticos. Para quem tem a descalculia, uma simples conta de adição pode parecer um problema complexo de cálculo avançado. E os sinais incluem confusão com operações básicas, dificuldade com sequências numéricas e ansiedade significativa diante de tarefas matemáticas. Assim como na dislexia, a descalculia não está relacionada à inteligência geral da pessoa. Então é importante lembrar que esses distúrbios podem coexistir e muitos estudantes apresentam mais de uma destas condições simultaneamente, que torna essencial uma avaliação completa por equipe multidisciplinar. Imagine montar um quebra-cabeça onde cada peça revela um pouco mais sobre como uma criança aprende. É exatamente isso que fazemos na avaliação psicopedagógica. É um processo fascinante que nos ajuda a entender porque alguns alunos enfrentam desafios na aprendizagem. Nós começamos com entrevistas detalhadas, conversamos com os pais ou responsáveis, coletando informações valiosas sobre o histórico da criança. É como ouvir a história de um livro, capítulo por capítulo, desde o nascimento até o momento atual. Em seguida,
fazemos contato com os professores, eles são como observadores privilegiados que veem a criança em ação no seu habitat natural, que é a sala de aula. E suas percepções são peças-chave do nosso quebra-cabeça. Então, mas nós não paramos por aí. Usamos uma variedade de instrumentos especializados, que são os testes padronizados, que nos dão uma visão completa das habilidades da criança. É como tirar uma fotografia das suas capacidades cognitivas e acadêmicas. E para crianças mais jovens, a gente pode transformar também essa avaliação em uma brincadeira, onde usamos técnicas lúdicas e projetivas que nos permitem observar como a criança pensa e resolve problemas enquanto se diverte. Então, com todas essas informações em mãos, nós começamos nossa análise. É como ser um detetive conectando pistas e buscando padrões. Então, nós formulamos hipóteses diagnósticas baseadas em critérios científicos rigorosos. E o resultado de todo esse trabalho é um relatório detalhado que não apenas descreve as dificuldades, mas também destaca as potencialidades da criança. E o mais importante é que nós oferecemos recomendações práticas para intervenção. Então lembre-se, o objetivo não é rotular, mas sim compreender para ajudar. E com as informações certas nós podemos criar estratégias personalizadas que realmente fazem a diferença na vida escolar e pessoal de cada criança. Então, a avaliação psicopedagógica é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, nós vemos claramente o caminho a seguir para ajudar cada criança a brilhar o seu próprio ritmo e maneira única. É importante também que nós agora sabemos que podemos entender os principais distúrbios de aprendizagem. E nós vamos tentar explorar as estratégias de intervenção que realmente fazem diferença na vida desses estudantes. Então pense nessas estratégias como ferramentas em uma caixa de primeiros socorros educacional, cada uma com seu próprio propósito específico. Vamos começar pelos planos de intervenção individualizados. Esses planos são como mapas personalizados que guiam a jornada de aprendizagem de cada estudante. E o segredo está nos objetivos claros e mensuráveis, pessoal. São metas que podemos realmente verificar se foram alcançadas. Então, um bom plano individualizado nunca é criado isoladamente. Ele nasce da colaboração entre professores, especialistas, família e o próprio estudante. E como dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, o que torna esses planos tão poderosos é que eles não focam apenas nas dificuldades, mas principalmente nas potencialidades e interesses do aluno. E é como imaginar, ou pedir para você imaginar, usar o talento artístico de um estudante com dislexia como ponte para desenvolver suas habilidades de leitura. É como transformar um desafio em oportunidade. Então, passando para as adaptações curriculares, que são modificações estratégicas no currículo, nas metodologias e nas avaliações. Bem, o importante aqui é adaptar, que adaptar não significa simplificar ou reduzir expectativas, significa criar caminhos alternativos para o mesmo destino. Então, essas adaptações podem incluir flexibilidade do tempo para atividades, diversificação dos métodos de apresentação do conteúdo e uso de recursos multissensoriais. E para um aluno com TDAH, por exemplo, nós podemos dividir tarefas longas em etapas menores e oferecer pausas estruturadas. Então, o equilíbrio é fundamental nessas adaptações e elas devem ser discretas e naturalizadas no cotidiano escolar, evitando qualquer estigmatização. E muitas dessas adaptações acabam beneficiando toda a turma, como o uso de mapas conceituais ou elementos visuais nas explicações. Por fim, nós temos as tecnologias assistivas, que são verdadeiras aliadas na superação de barreiras específicas. Essas ferramentas funcionam como próteses cognitivas, permitindo que o estudante contorne suas dificuldades e acesse o conhecimento de forma mais eficaz. Então, para alunos com dislexia, softwares que transformam texto em áudio podem abrir portas para um mundo de informações,
Já para estudantes com descalculia, aplicativos com representações visuais tornam conceitos matemáticos abstratos muito mais compreensíveis. Então, a escolha dessas tecnologias deve ser personalizada para cada caso e acompanhada de treinamento adequado. E não basta fornecer a ferramenta, nós precisamos ensinar como usá-la efetivamente e como dar um passo musical, sem oferecer aulas, e nesse sentido o potencial fica inexplorado. Então lembre-se, a implementação dessas estratégias deve ser consistente e flexível ao mesmo tempo. O monitoramento contínuo nos permite ajustar o curso quando necessário, respondendo à evolução única de cada estudante. Na jornada educacional de estudantes com distúrbios de aprendizagem, o professor é muito mais do que um transmissor de conhecimentos, ele é um verdadeiro agente de transformação, e como educadores nós temos o poder de criar ambientes onde todos possam florescer, independentemente de suas dificuldades, e vamos falar sobre estratégias diferenciadas que fazem toda a diferença. Para alunos com dislexia, as abordagens multissensoriais são fundamentais, e quando combinamos estímulos visuais, auditivos e táteis, criamos múltiplos caminhos para a aprendizagem. Então imagine usar letras em alto relevo, associações a imagens e incorporar movimentos corporais que representem fonemas. É como construir várias pontes para o mesmo destino. Já para estudantes com TDAH, a estruturação do ambiente das tarefas é algo que é crucial. Então dividir atividades complexas em etapas menores, estabelecer rotinas previsíveis e incorporar pausas planejadas para movimentos são estratégias que ajudam estes alunos a organizarem seu pensamento e canalizarem sua energia de forma produtiva. Na descalculia, o uso de materiais concretos e visuais transforma conceitos matemáticos abstratos em experiências tangíveis. É como traduzir uma língua estrangeira para a língua materna do aluno. De repente, tudo começa a fazer sentido. Criar um ambiente verdadeiramente inclusivo vai além das adaptações metodológicas, o que significa cultivar uma cultura de valorização da diversidade, onde as diferenças não são vistas como problemas, mas como oportunidades de enriquecimento para todos. E como dizia um pensador, não há saber mais ou menos, né? Não há saber mais ou saber menos, há saberes que são diferentes. E nesse sentido, a organização física da sala também importa muito, porque um espaço com áreas definidas para diferentes atividades, com menos estímulos, distratores e com recursos visualmente acessíveis, cria condições ideais para a aprendizagem, especialmente para alunos com acessibilidades sensoriais ou dificuldade de atenção. Então, o feedback positivo ele é uma ferramenta poderosa nas mãos de um professor inclusivo. E elogios específicos que reconheçam o esforço, as conquistas, por menores que sejam, eles vão construir sempre a autoconfiança do estudante. Então lembre-se, muitos desses alunos já enfrentam desafios em sua autoestima acadêmica. Por fim, a avaliação adaptada ela é essencial para uma educação verdadeiramente inclusiva. E nesse sentido, a flexibilização do tempo para a realização de provas, a possibilidade de respostas orais em vez de escritas e o uso de recursos tecnológicos são adaptações que permitem aos estudantes demonstrarem o que eles realmente sabem. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao ponto mais importante da nossa conversa. Quando se trata de apoiar estudantes com distúrbios de aprendizagem, ninguém consegue fazer isso sozinho. Como diz aquele provérbio africano, se você quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá acompanhado. A verdadeira transformação acontece quando construímos pontes entre todos os envolvidos na vida educacional do estudante. E, nesse aspecto, a parceria entre escola e família não é apenas desejável, é absolutamente essencial. Esses são os dois principais contextos de desenvolvimento humano, exercendo influências complementares à formação de nossas crenças, de nossas crianças e dos nossos jovens, né? Então, quando essa colaboração funciona, os benefícios são sempre extraordinários. Os alunos se sentem mais motivados e seguros para enfrentar desafios, os professores conhecem melhor as necessidades e expectativas dos estudantes, e as famílias se tornam parte ativa do processo educacional.
Então, essa rede de apoio pode ser fortalecida através de reuniões periódicas para discutir estratégias pedagógicas, eventos culturais que aproximem todos os envolvidos e canais de comunicação claros que mantenham o diálogo sempre aberto. E a integração com especialistas, sejam psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, traz perspectivas valiosas que enriquecem o trabalho pedagógico. É como montar um quebra-cabeça onde cada profissional contribui com uma peça essencial para formar a imagem completa. E o papel da gestão escolar é fundamental nesse processo colaborativo. E como destacou um educador chamado Seiji, os gestores eles lideram e mantêm a estabilidade do sistema, criando, nesse sentido, as condições necessárias para que o trabalho em equipe venha a florescer. Então, a formação continuada dos educadores é outro pilar dessa estrutura. Professores bem preparados identificam precocemente os sinais de distúrbios, implementam adaptações adequadas, criam ambientes verdadeiramente inclusivos. O conhecimento sempre será a ferramenta mais poderosa que temos para transformar realidades. Lembre-se que cada criança é única, com desafios e potencialidades próprios. O nosso papel é criar as condições para que todos possam brilhar à sua maneira. E isso só é possível quando trabalhamos juntos. Então, se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe com outras pessoas, com outros educadores. O conhecimento que transforma uma vida educacional merece ser espalhado e juntos podemos criar um sistema educacional onde todos os estudantes tenham a oportunidade de desenvolver seu pleno potencial.